Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos continuar nossas reflexões aqui nesses vídeos. Antes de continuar, deixe seu like, toque o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe, ok? Se quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo através do Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, ok? E aí você ajudará muito a gente, tá? Porque se há uma coisa que a gente aqui na nossa área de comunicação, de fazer vídeos aqui, é importante a gente falar para vocês o seguinte: a gente está fazendo vídeos, estudando, né? Porque a gente trazer material aqui, a gente tem que pesquisar muito, né? Já falei que os artigos muitas vezes são dos Estados Unidos, né? São ingleses, são alemães, italianos, franceses, né? Espanhóis. Então, porque aqui no Brasil é muito difícil você encontrar textos no sentido de que lhe dê uma amplitude, ok? E nós vamos abordar nesse vídeo um aspecto interessante, que é como é que a Maria, ou a Miriam, como alguns preferem dizer, né? Ela concebeu Jesus. Tá? Então vamos falar sobre a concepção e vamos ver a origem, da onde Jesus se origina. Tá? Isso é muito importante. E aí você vai perceber algumas coisas muito importantes na história, porque se você não compreende a história no seu conjunto, o que é que ocorre? Se Jesus não tivesse existido, eu acho que... Você acha mesmo que estaria tanta gente falando dele? Então ele é o engodo mais bem preparado da história, porque, veja, Cartas de Cristo, Jesus falando para uma mulher um monte de coisa. Aí você pega, tá, aqui o livro de Urântia, tá velhinho, né? O livro de Urântia conta a história de Jesus também, diferente dos evangelhos, mas conta. Então significa dizer o seguinte: se esse ser não existe, eu não discuto isso. A existência de Jesus não está em discussão. O que está em discussão é a forma como ele foi apresentado. Aí, meu amigo, tentaram interpretar Jesus de uma forma ou de outra, né? A ortodoxia pegou Jesus e transformou num filho de judeu, transformou ele de galileu para judeu, e fez ele herdar a dinastia de Davi, e papapá, enfeitou o caco, né? E a Igreja Católica e os cristãos se tornaram nada mais, nada menos do que uma extensão diferente do judaísmo. Tá? E aí, quando a gente olha todo o cenário a respeito da chegada de Jesus antes, que eu já fiz vídeos aí, você percebe que que a Palestina era
um lugar completamente dividido, né? Tinha a Judéia, a Samaria e a Galileia, né? E Jesus, segundo os evangelhos chamados canônicos, nasceu em Belém da Judéia. Depois passou 12 anos no Egito, provavelmente em Alexandria, do Egito, né? E de lá veio e foi direto para uma comunidade, provavelmente essênia, né? Chamada de Nazaré, Nazireu, Nazorenos, enfim. Tem uma discussão imensa sobre este nome, ok? O nome não deveria ser Jesus de Nazaré, mas Jesus o Nazareno, né? Que também não é o nome dele. Okay? Isso é uma outra discussão, né? Porque o nome que profeticamente foi feito lá atrás dizia que o nome da criança era Emanuel. Ele será chamado e a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que porá o nome Emanuel. Alguém mudou a história e resolveu dizer, vamos botar o nome de Jesus, né? Acho que talvez os seres tenham achado Emanuel, o nome do Emanuel, mas não é um nome muito bom, não. Vamos botar Emanuel. Não, porque Emanuel quer dizer El conosco. El é o Deus ugarítico. É o Deus dos cananeus. Não, vamos mudar Jesus. Porque Yeshua, ou segundo alguns agora é Iausha, quer dizer Javé salva. Nossa, uma mudança e tanto, né? Iausha, Yeshua, e para mim os reveladores falaram Yeshua. No Alcorão ele é chamado de Isa. Mas por que ele haveria de o nome dele ser Jesus? Joshua por que mudar o nome? Tem algo estranho? Tem. Mas vamos ver como é que essa história é contada. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês antecipar. Deixa eu dar o spoiler. Né? Maria foi concebida por Ana, mãe dela, num ato supostamente miraculoso também. Ela não podia ter filho. Então nasce Maria. E eles resolveram. Deixa eu pegar aqui meu caderninho. Tá? E eles resolveram pegar Maria que eles participavam num templo chamado Templo de Hélios. Tá? Então Joaquim, pai de Maria, ele participava de um templo, tá? Chamado Templo de Hélios. Dá esse spoiler aqui logo para você. Né?
templo de Hélios. Você sabe que no grego a palavra Hélios está ligado ao Sol. Bem, tire as suas conclusões, né? Hélios está ligado ao aspecto Sol. Tá? Tanto que a gente fala aqui heliocêntrico, né? Quer dizer, centrado no Sol. Então eu vou dar uma volta rapidinha aqui em cima, só para mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando todos os vivos estavam reunidos diante do templo de Hélios, tá? Aqui, ó. Então ele reúne 144 bastões sagrados, purificou diante do altar. Por quê? Porque eles queriam entregar Maria. Maria tinha 12 anos, já estava no período fértil, e eles escolheram quem? Este aqui, ó, José. Só que José já tinha 2 filhos e era viúvo. Ok? Isso aqui eu estou só querendo esclarecer. Isso tudo aconteceu no templo de Hélio. E ela foi chamada de, assim, ó, pomba de Hélios. Tá? E ela falou, olha aqui o que ela disse. Tá? Olha aqui. Eis que te recebo no templo de Deus e te deixarei em minha casa. Né? Então, quem fala te deixarei em minha casa, voltarei para ti após terminar minha construção. Isso quem está falando é José aqui, tá? José disse para ela, estou te recebendo, ok. Tá? Aí, bem aqui, enquanto fiava, aqui vai narrar a história do anúncio, ok? Então aqui é o anúncio que vai ser feito a ela. Então aqui, ela tá, ó. Enquanto fiava, surgiu diante dela uma figura de um grande mestre. Vejam, aqui não diz que é anjo. Isso aqui é do apócrifo chamado da Natividade de Maria. É um evangelho que não foi chamado apócrifo, não é gnóstico. Ok? Não confunda evangelhos apócrifos com evangelhos gnósticos. Não tem nada a ver. Então esse evangelho apócrifo diz exatamente que o que aparece para Maria não diz que é o anjo Gabriel. Diz que é um grande mestre. Então disse assim, não temas, trago uma mensagem jubilosa, Maria, Virgem Santa e pomba sagrada de Hélios. Tá? Prestem atenção, pois é chegado o dia de se cumprir a profecia dos magos. Recebestes as bênçãos de Deus e teus irmãos, e agora conceberás pela palavra de Deus. Tá? E ela diz o seguinte, ela pergunta, olha a indagação, conceberei pela palavra de Deus? E ainda assim, tudo se passará em mim, como as demais mulheres? A voz da figura respondeu, não conceberás como supões. Espera lá. Não conceberás como supões, mas gestarás da maneira como imaginas. Pois assim como os lábios de um homem podem te beijar, do mesmo modo como as mãos do sumo sacerdote te abençoaram, a semente do homem será tua herança, mas a palavra de Deus será soprada sobre o seu
sobre ti, e seu poder te tornará sagrada e te tornará bendita, somente para que sejas de Deus. Portanto, a sagrada vida nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. Bené Elohim. Benai ou Benei Elohim. Benai Ha Elohim. Tá? E receberá o nome de Jesus, pois será Deus no homem e se tornará Deus entre os homens. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, olha só. Joaquim e Ana provavelmente participavam de um grupo ali muito parecido com os essênios, que foi chamado por alguns pais da igreja de gessênios. E, por exemplo, os nazireus, eles acreditavam em tudo sobre Jesus, mas e também lá no judaísmo. Então, Justino de Roma vai dizer: esse pessoal, apesar disso, não são nem judeus nem cristãos. Ok? O engraçado é o seguinte: a igreja não quis colocar nenhum desses evangelhos apócrifos no meio dos canônicos. Mas ela tira um monte de coisas dos apócrifos para falar das suas doutrinas. Por exemplo, tá? Que Maria foi concebida sem pecado original. Oh, Maria, concebida sem pecado original. Quero amar-te toda a vida com ternura filial. Ora, tá? Se ela foi concebida sem pecado original, e foi o que aconteceu, Ana recebeu miraculosamente no seio dela Maria. Meus amigos, sinceramente, vamos ser honestos. Tá? Essa coisa de milagre tem outro nome. É tecnologia. Uma tecnologia que a gente diria, mas assim, tecnoespiritual, né? Pode chamar químico espiritual, físico espiritual, o que você quiser usar. Mas é tecnologia. Tá? Então, Maria foi feito inseminação artificial em Ana, porque a história é a mesma, pessoal. É a mesmíssima que vai acontecer com Maria. Prestem atenção que esse texto tirado da Natividade de Maria não fala de anjo Gabriel nenhum. Fala que o ser era um mestre. Tá? Então você está percebendo. A outra coisa que você tem que perceber no texto, quando a gente lê um texto, a gente tem que começar a perceber algumas coisas. Primeiro, o templo de Hélios. Por quê? Bem, se você pegar por similaridade, Hélio parecerá com ok? Veja aqui, ó. Hélios, em grego, tem similaridade com Hélion, lá do hebraico.
Lembram do El Elyon? Então ela foi dada desde nova para viver no templo de Hélios. Porque esse foi o combinado com o ser que apareceu para Ana. Disse para ela, olha, quando ela nascer, ela completar a determinada idade, você entregará ela no templo de Hélios. E os sacerdotes lá vão tomar conta. Por isso que ela é chamada de pomba de Hélios. Você viu aí que se falou. Tá? Então, bem, se Ana concebeu Maria por inseminação artificial, haveria um motivo. Qual o motivo? Maria teria que ter, prestem atenção, ela teria que ter a genética, tá? A genética adâmica. Calma, se apresse, precipitação de pensar rápido. Ela precisava ser alguém especial. De fato, quando se diz, tá, que Maria, tá, e eu vejo uma certa ignorância nesse sentido, que quando falam assim, que Maria, tá, ela foi concebida sem pecado original, o que é pecado original? Pecado original, segundo a Igreja Católica, foi a desobediência de Adão e Eva para a serpente. Tá? Caíram no engano da serpente. É isso que a Igreja e a teologia falam. Mas aí eu pergunto, seria isso mesmo? Tá? Teria isso mesmo acontecido? Tá? O que é o pecado? O pecado, na verdade, não está na origem de Adão e Eva. O pecado está na origem do ser que criou os humanos e a terra, a matéria, que se chama Yaldabaoth, Enlil, Javé. Estes seres, tá, que criaram, tá, é que eram errados, e não os humanos. Os humanos herdaram deles, dos nossos criadores, as nossas falhas. Tá? Olha só. Então, quando Maria é concebida, a ideia de concepção de Maria, sem pecado original, o que é que a igreja está querendo dizer? É que ela tinha que ser concebida por um outro instrumento que não fosse a cópula de Joaquim com Ana. Ela não poderia ter nascido do sexo entre Ana e Joaquim. Ok? Como é que ela deveria nascer? Por uma intervenção divina. Então ela teria que receber uma inseminação artificial, tá? Que eles chamavam de sopro, de palavra, de não sei o que tem mais. Eles usam termos que eram naquele período, gente. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, eles usavam os termos que era comum para eles. Né? Então, está muito claro isso. Para ela não ter, para ela ser pura no sentido, para receber o ser que vinha, ela também precisava ser alguém, por similaridade, concebida sem ato sexual. Porque, em tese, o que a igreja estava dizendo? Que o pecado era o sexo. Que Adão e Eva pecaram porque a desobediência lá foi eles terem se relacionado. Não foi. Sabe por quê? Porque esse texto do Gênesis é emprestado das tabuletas da Suméria. E o que mais eles queriam, na verdade, era que Adão e Eva se proliferassem, né? Crescer e multiplicar. Sabe por quê? Porque eles queriam mais escravos, mais pessoas trabalhando para tirar ouro, minério,
Né? Essa era a ideia de Enlil. Ok? Bem. Então Maria precisava ter um sangue puro, linhagem, pessoal. Linhagem. Vocês não levam em consideração essas coisas, mas a gente tem que levar, tá? Então, eu vou escrever aqui, que eu gosto de usar meu caderninho, já tinha parado de usar ele, né? Então, a Maria tinha que vir de linhagem pura, ok? Para poder, tá? Essa linhagem pura, você entenda aqui como divina. Para poder, tá, receber quem? Então, o que está se levando em conta aqui? Maria foi, tá, colocado na barriga de Ana por inseminação artificial, tá, por uma intervenção genética, porque ela precisava vir de linhagem pura, tá, de linhagem divina. Presta atenção aqui, ó, para ela poder gerar o Exu, tá? Exu, não é Exu de Umbanda não, tá? Aqui, ó, tá? Que é chamado de Emanuel. É aí que está a razão. Por que a intervenção genética? Porque ela precisava ter sangue puro, sangue de origem adâmica. Linhagem, ela teria que vir de uma das linhagens. Eu já falei isso aqui. São 12 linhagens e Adão é um. Tá? Porque até isso eu também quero falar para vocês. Adão, meus amigos, não foi um só e não. Todas as vezes que eles faziam reset na Terra, eles criavam um projeto chamado Adão e Eva. Para recomeçar. E eles sempre tentavam fazer com que, tá? Inclusive o livro de Urântia fala que Adão e Eva vieram de uma região chamada Jerusalém, se desmaterializaram lá e chegaram na Terra e se materializaram. Qual era a missão deles? Eles tinham sangue violeta, sangue puro, tá? Então eles vinham para cá, tá? Para fazer a evolução biológica, fazer com que o ser humano desse um salto biológico. O livro narra que não houve possibilidade de acontecer isso por causa de um tal, digamos assim, rebelião de Lúcifer, que eu, sinceramente, não sei quem foi os reveladores do livro, mas quem quer que tenha revelado esse livro colocou um personagem que não existe. Não há essa figura na Bíblia, não há essa figura, tá? Nem mesmo assim nos textos gnósticos. Textos gnósticos falam de Sataniel, de Samael, mas não de Lúcifer. Ok? Então Adão e Eva acabam que o projeto para evoluir geneticamente humano não acontece. E isso na visão do livro de Urântia. Ok? O que as tabletas da Suméria falam?
falam que o Enki e a Nimar, os meio-irmãos, resolvem fazer o primeiro. Eles fizeram várias experiências, não dava certo. Tá? Nascia a criança sem olho, criança com 3 olhos, outro não abria a boca, outro não respirava, outro não tinha pulmão, outro não parava de fazer xixi, outro não, a mão não fechava, enfim. Teve um monte de desastre genético no meio do caminho, até que eles acertaram e fizeram o Adamu e a Tiamat. A primeira experiência. Tá? E desses dois, esses dois aí que vão ser expulsos do jardim pelo Enlil. Tá? Tá? Olha a coisa. Gente, é só seguir um raciocínio. Pelo amor de Deus. Eu não sei como tem gente que fica aí batendo. Segue um raciocínio. Tá. Enlil vai, né, vê eles lá no jardim e os expulsa do jardim. Né? Os expulsa do jardim. Correto? Eles vão embora. Bem, eles começam a se proliferar. Tá? Ter filhos e tal. Aquela coisa normal. Seres humanos. Aí um dia o Enki, junto com o seu escrivão, alguém que andava com ele, né? Vai passando numa embarcação e viu 2 moças tomando banho, filhas de Adamu. Né? E aí o Enki resolve ter um filho. Resolve não. Ter um filho não. Ele resolve ter relações sexuais com as 2 mulheres. Esse é Anunnaki. Uma delas tem uma filha mulher, que ele chama de Tite, e uma delas tem um filho homem, que ele chama de Adapa. E ele pega as crianças e ele vai e leva para criar, mas não diz que ele é o pai. E esse Adapa e Tite tem o sangue muito mais próximo dos Anunnaki. Tá? Preste atenção na história. Os gnósticos vão pegar e vão contar a história da criação, como, tá, a história da criação foi contada. Tá? Aqui, ó. Desculpa a tosse, tá? Em Gnoses de João, ele narra todinho o que é que acontece. Eu não vou ler aqui agora, né, gente? Tá? O que é que acontece? O Yaldabaoth viu a imagem do Adão Cadmo em cima, tá? E disse assim, bora fazer um para nós também. Chamou os arcontes, os 365 anjos, e modelaram um homem. Cada um foi botando um pedaço. Tá? Bota aqui, um faz o cabelo, o outro faz... Ok? O problema é que esse homem que eles criaram não se movia, se movimentava. E aí é que a Sofia tem a ideia de soprar no ouvido dele e dizer para ele soprar sobre o rosto, fazer uma respiração boca a boca, né? E ele soprou para dentro do Adão, e na hora que ele sopra, ele envia o quê? A centelha divina, que, claro, se ele era filho de Sofia, ele tinha. Ele enviou para dentro. E ele viu que ele percebeu que ele fez isso. Tanto é que depois ele tenta tirar isso de Adão. Tá? Você vai perceber que na Bíblia, no Gênesis, também vai haver 2 criações. A primeira criação em Gênesis 1 e a segunda criação em Gênesis 2. Muito semelhante à história da Suméria. Os gnósticos contam apenas uma criação. Tá?
Então, e vão contar que o quê? Que o Yaldabaoth violenta a Eva e gera a Caim e Adão. Caim e Abel, desculpa, tá? Caim e Abel. Então, Caim e Abel é gerado do quê? Da relação de Yaldabaoth com a Eva. Okay? Abel morre, Caim segue em frente. Na tableta da Suméria, Caim mata de fato Abel e Caim é posto para longe. Ele é levado para longe. O livro de Urântia vai dizer que ele vai para os reinos, para os Noditas, vai morar no meio dos Noditas, da tribo de Nod. Isso também, a tribo de Nod também tem na Bíblia. Ok? O livro de Urântia fala isso. E o livro de Urântia fala que lá, os Noditas, eles eram uma raça misturada com o livro de Urântia conta, né, que o ancestral dos humanos foi dois seres, né, que surgiram, né, do nada, surgiram dos símios. Ok? Então era Adão e Fonta. Então, o que era que Adão e Eva tinham que fazer aqui na Terra quando eles chegaram? Era, segundo o livro de Urântia, era se relacionar com Adão e Fonta, com essa linhagem, para gerar uma linhagem híbrida mais avançada. Essa é a tese. Ok? Acontece que não deu certo isso. E a raça de Adamu e Fonta, de Adão e Fonta, vão crescer, e aí Adão e Eva vão ter os filhos, e esses filhos vão se relacionar com esse grupo, e aí vai surgir toda uma mescla de misturas, e os Noditas são o quê? Herdeiros dos assessores do príncipe planetário, que o livro de Urântia vai dizer. E esses assessores do príncipe planetário, eles eram semideuses. Aí o que eles vão fazer, esses assessores? Vão ter filhos com os descendentes de Adão e Fonta. Vejam que o livro de Urântia diz que Adão e Fonta é um casal e Adão e Eva são outro casal. Veja que há uma semelhança com a história da tabuleta da Suméria. Adamu e Tiamat, Adap e Tit. Bíblia. Tá? Tem a primeira criação aqui em Gênesis 1 e a segunda criação em Gênesis 2. Correto? E esses Noditas é que são descendentes desses assessores do príncipe planetário. Por isso, eles tinham uma estatura muito grande. E aí o livro de Urântia vai dizer exatamente que os Noditas darão origem aos pré-sumérios. Tá? Se eu estou fazendo essa introdução para você perceber o seguinte: não tinha outra alternativa a não ser seres extraterrestres virem à Terra para desfazer a zerda do Yaldabaoth. Eles tinham que fazer alguma coisa. Vai deixar assim? Como é que nós vamos fazer? Né? Então, o que eles fazem? Eles tentam, né, primeiro, fazem a inseminação artificial de Maria no ventre de Ana, porque ela precisava ter sangue, tá, de linhagem, tá?
e fazem inseminação artificial em Maria também, para que ela desse concepção a Jesus. Por quê? Porque eles precisavam vir de uma linhagem pura. É isso que às vezes as pessoas elas não fazem raciocínio, tá? E eu brevemente vou fazer um vídeo sobre Adão e Eva, tanto visto nas tabuletas da Suméria, como na Bíblia, como nos gnósticos, como no livro de Urante, para a gente ver que há muito mais semelhança do que a gente supõe. Né? Correto? Muito bem. Então, feita essa introdução, eu estou querendo dizer isso aqui para vocês, para quê? Para que vocês fiquem atentos, porque é o seguinte, é muito, né? Maria tem toda uma dúvida de como é que vai acontecer, né? Isso nela. Então, claro que aqui ela vai dizer, né, aquela resposta, faça-se, né, como a palavra de El, ou a palavra de Deus. Então eu estou fazendo essa introdução aqui, ó, porque o José vai ficar assustado. Como é essa história? Ele saiu para construir, ele era um arquiteto, ele era um tecton, né? Mais do que carpinteiro, né? É muito mais, algo muito mais profundo. E ele diz assim, que ele ficou preocupado. Quando ele chega, ela está grávida, ele foi fazer uma viagem, quando volta a mulher está grávida, ele ficou doido. Ele disse, bem, pronto, lascou tudo, né? E aí, quando ele está ali, aparece de novo o mestre, ó, bem aqui, ó. Ok? Voz do mestre aqui, ó. Dizendo, não temas, pois aquele que Maria concebeu vem do Espírito Santo. Tá? Era dar à luz a um menino que as hortes celestiais chamarão, que as hortes celestiais, o que é celestial para você? Céu? Né? Para os gnósticos existia o pleroma, tá? Que as hortes celestiais chamarão de Jesus. Ok? Porque o Espírito Santo, através da palavra do Logos de Deus, estará nele. Preste bem atenção nessa frase bem aqui, gente. Tá? Olha aqui, ó. Preste atenção aqui. O Espírito Santo, através do Logos, que a palavra aqui, se você encontrar no grego, é Logos. Então, os apócrifos também foram escritos em grego. Tá? Então, diz, virá através da palavra de Deus, do Logos de Deus. E estará nele. Vejam, ele está dizendo qual é o símbolo de Enki, o deus bonzinho dos sumérios, que salvou lá o Ziusudra, que é o Noé da Bíblia. Era o símbolo a serpente. Ele era simbolicamente também chamado de Logos, porque a serpente era o Logos. Né? Então você vê que há uma relação. Tá? E ele não diz que... E diz a José, o mestre, aquele ser, que isso acontecerá através da palavra, do Logos de Deus, e estará nele. Nele quem? Na criança humana que vai nascer. Tá? Então, eu estou aqui passando porque José e Maria se preparam para partir lá para a Judéia, né?
Então, para fazer o nascimento. Agora, vejam, eu vou estancar aqui para tentar mostrar pela lógica para vocês por que tudo indica que esses deuses humanos, que não era reptiliano não, tá? Que esses deuses humanos, eles detinham uma capacidade tecnológica, eles apareciam. E é evidente que eles usavam uma linguagem simbólica e religiosa, porque para eles, naquele período, tudo que parecia de diferente, gente, era Deus para eles. É isso que tem que ficar entendido. Eles não tinham a mesma concepção que você tem hoje. O problema é que as pessoas querem interpretar as coisas usando uma ideia de que porque aquele ser apareceu era um anjo, era anjo. Não. Era um mensageiro, era um malak. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui um outro texto muito interessante, porque vocês vão ver que tudo tem a ver com aparição. Olha, né? No Evangelho Gnóstico, olha só o que acontece aqui. Tá? Imediatamente, isso aqui está escrito no Evangelho de João. Imediatamente os céus se abriram e toda a criação que está debaixo do céu brilhou e o mundo foi abalado. Preste atenção, né? Olha a linguagem que eles estão usando aqui para falar. Tá? Tá aqui, bem aqui. Tá? Ok? Certo? E o mundo foi abalado. Tive medo e vi na luz uma criança. Quando olhava, ela ficou como um homem velho. E ele mudou a sua forma novamente, tornando-se como um servo. E vi uma imagem como múltiplas formas na luz. Olha, eu vi uma imagem com múltiplas formas na luz. O que ele está vendo, gente? O que você acha que João está vendo? João está vendo o céu ou João está vendo uma nave espacial, uma nave não humana, uma coisa... Né? Ele está vendo ali algo que ele, na linguagem dele, ele interpretou do jeito que ele sabia. Como é que ele vai falar o quê? Né? Como é que essas formas, múltiplas formas na luz... Tá? Então a voz vem de lá de dentro daquilo que ele estava vendo e diz: João, João, por que você duvida? E por que está com medo? Você não está familiarizado com essa forma, não é? Faz uma pergunta, quer dizer, tu não está familiarizado em ver esse tipo de coisa. Tá? Não tenha medo, eu sou aquele que está com você sempre. Eu vim para ensinar o que é, o que foi e o que virá a ser. A carta de Pedro a Filipe, tá? Também descoberta lá em Nag Hammadi, relata que depois da morte de Jesus, os discípulos estavam em oração no Monte das Oliveiras, ou Monte das Azeitonas, né? Porque lá tinha muita azeitona. Quando apareceu uma grande luz, prestem atenção, de modo que a montanha brilhou à vista daquele que havia aparecido. E uma voz os chamou, dizendo: ouçam, eu sou Jesus Cristo, que está convosco para sempre. Ok? Por que é que eu estou mostrando isso? Para dizer para vocês que
tanto no Antigo como no Novo Testamento está cheio de manifestações ufológicas. Que eles, naquele período, não saberiam descrever isso. Então eles usavam a linguagem que tem. E lembrem-se, os caras escreveram muitos textos em aramaico, em grego, em latim, entendeu? E que nem sempre as palavras deles têm a mesma conotação que a nossa. Então é absurdo a gente achar de fato, né, que aconteceu alguma coisa quase que... Né? Mas vamos lá, vamos continuar na concepção de Jesus. Né? As pessoas assim vão entender. Né? Então bora lá. Aqui o escritor vai falar o seguinte: o Talmud Gemanuel foi descoberto em 1963 por Billy Eduardo Albert Meyer Billy, da Suíça, com seu amigo Issa Rashid, ex-padre ortodoxo grego. Esta obra foi encontrada no túmulo de José de Arimateia, ao sul da parte antiga de Jerusalém. Quem era José de Arimateia? Tudo indica que José de Arimateia era um tio muito próximo de Jesus. Era alguém que viajava muito. Ele era como um mascate, saía por vários lugares. E aí existe esse documento chamado Talmud Gemanuel, ou se alguém quiser chamar Emanuel, Talmud Emanuel. E esse padre ortodoxo encontrou, o pergaminho já tinha se deteriorado algumas partes, né? Como todos que são encontrados. Mesmo assim ele traduziu, estava em aramaico, ele traduziu e mandou para esse amigo dele, o Meyer, para que ele então publicasse. Então eu vou dar somente uma introdução a isso, porque em um outro vídeo eu vou falar mais especificamente sobre isso. Os pergaminhos são escritos em aramaico. Jesus e os amigos não falavam hebraico, falavam aramaico. Eles falavam aramaico quando eles estavam reunidos entre eles, porque o aramaico era a língua, uma linguagem, diríamos assim, pré-hebraica, porque o hebraico moderno não tem nada a ver com proto-hebraico, com paleo-hebraico, não tem nada a ver, tá vendo? Esse hebraico moderno aí, embora o aramaico seja uma língua diferente, está relacionado ao hebraico, claro que está, né? O aramaico é como o latim no Oriente Médio. Considerando as línguas francesa, espanhola, italiana e portuguesa, vêm todas do latim. O hebraico, o árabe, o farsi, o turco, vêm do aramaico. Ok? O aramaico era a língua original, e escrita nas mesmas letras hebraicas. A palavra ou nome Jesus não existia até centenas de anos após a sua morte. O nome verdadeiro dessa pessoa era Gemanuel. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Infelizmente esse aqui, ó, tá? Gemanuel. Aqui. Ok? Então, o que é que o texto está dizendo? Que o nome de Jesus só foi inventado centenas de anos mais tarde. Tá?
Alguns escritores dizem que não, Jesus era um nome muito comum. Tá? Inclusive tem o Jesus Sirácida, que é um livro que tem na Bíblia Septuaginta. Ok? Então bora lá. Vamos seguir aqui, que eu só vou fazer essa introdução para a gente verificar bem isso. Por causa da sua origem palestina, Issa Rashid pôde ler o texto e traduzi-lo para o alemão. Ele era palestino. Tá? Ele completou 36 capítulos que enviou aos pais de Billy Meyer, na Suíça, que Billy finalmente obteve. Issa concluiu a carta que falava sobre a tradução se tornar conhecida por certas autoridades. Issa, o descobridor, né, que era ex-padre ortodoxo. Issa então fugiu para um campo de refugiados ao sudoeste do Líbano, com sua família. A presença de Issa era conhecida pelas autoridades israelenses. E o acampamento foi posteriormente bombardeado durante um ataque aéreo israelense. Issa foi forçado a sair com seus pergaminhos fugindo para Bagdá, onde foi assassinado junto com a família. Ah? Por que será? Jamanuel é a pronúncia de Emanuel. As igrejas estabelecidas distorceram erroneamente e mudaram o nome desse indivíduo para Jesus. O Talmud de Emanuel contém várias referências extraterrestres e interdimensionais. Está aqui, ó. Ok? Ah, mas esse documento, não é verdade. Eu não estou discutindo veracidade de documento aqui. Nem a Bíblia pode ser dita verossímil, meu querido. Não existe texto original da Bíblia. Tá? Porque vem algumas pessoas aqui e dizem assim, vamos traduzir o texto original. O qual? O texto maçorético? Oh, querido, vai estudar. Vai estudar. Vá, porque antes do texto maçorético surgir, já tinha a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano e os rolos de Corã, meu querido. O texto maçorético, só para você ter uma ideia, viu, meu amado, querido, né? Tem diferenças enormes com a Septuaginta e tem diferenças, né, com o Pentateuco Samaritano. Pois é. Então, antes de você dizer, tem texto original da Bíblia, que texto original tem da Bíblia? Me fala aí. Não existe texto original. Existe cópia de cópia, cópia de cópia, cópia de cópia e tal. Tá? Hoje existe o chamado aparato crítico. O que é o aparato crítico? É pegar, eu vou traduzir uma Bíblia, eu tenho que pegar o aparato crítico para ver este texto e ver se os códices, os textos mais antigos, repetem a mesma palavra ou não. E hoje todo mundo sabe que houve N manipulação no texto maçorético, como no texto grego do Novo Testamento. Tá? Então, antes de você vir falar de originalidade, que o texto é original, tem um monte de gente bobada por aí que fica falando isso em coisa, mas se você perguntar qual é o texto original, que texto original existe? O que existe é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Pare com o negócio de texto original, rapaz. Tá? A obra, tá, chamada Talmud de Emanuel, revela que o pai de Adão, do Adão bíblico, se chamava Senjaze.
que era um viajante distante e uma ajuda para El, o Deus dos confins do universo. Opa! Quem? El. É? É. Tá bem aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Ó. O Deus dos confins do universo. O El. Meu amigo, como é essa história? Pois é. Esse viajante distante veio à Terra para engravidar uma mulher humana para criar uma linhagem de Adão. A história vai dizer isso. Mas eu não vou dar spoiler, porque o outro vídeo vai ficar mais gostoso que esse. Você vai gostar. Tem nego que vai se retorcer, porque tem muita gente por aí que, oh meu Deus do céu, quando vê esses vídeos, excomunhão, é capaz até de começarem uma perseguição aí no canal. Mas eu já estou preparado. Esse pessoal não me mete medo, não. Então, retrata o texto que os portais celestiais e Deus, ou El, como ser imortal singular que governa as linhagens humanas. Aqui, ó. Olha aí, pai. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Linhagens humanas inteligente e seus seguidores, os chamados filhos celestiais, ou alguns chamam de anjos da guarda. Também descreve que Gemanuel, como gerado por Gabriel, que era um anjo de guarda. Olha a revelação. Esse Gabriel aqui, esse Gabriel, esse moço, que o pessoal chama de anjo, mas que na verdade é um extraterrestre, ele que vai fazer o anúncio a Maria. Lembrem-se que lá no texto que eu li agora e de pouco, fala que é um mestre, que aparece e fala para Maria e fala com José, ok? Nos evangelhos, vai falar que é um ser chamado Gabriel, ou Gabrúmio. Gabriel, lembre-se, tem um El, El no meio, Acho que você está seguindo a lógica. Não sei se você está conseguindo captar. Não foi ele que engravidou Maria. Ele apenas cumpriu o mandato de fazer o anúncio e de fazer o processo de inseminação artificial, um processo genético. Claro que os evangelhos não contam que Maria foi levada para algum canto para fazer esse processo, não vai encontrar lugar nenhum. Mas quando a gente olha o que acontece com as pessoas abduzidas, a gente vê que a maioria das pessoas que contam abduções sempre se encontram numa sala, numa maca, e os caras burucando e o ZTzinho lá, cinzento, lá fazendo, cortando, colocando algo, etc. Essa é a história aqui sempre. Ok? Então você observa o seguinte: por que não teria acontecido a mesma coisa com Maria?
Vejam que eles vão dizer que El é o Deus superior do universo. Tá? Então, quem é El? Este El era o Deus superior dos cananeus ou dos cananitas. Ok? Que poderia vir da seguinte forma. Olha só. Bem aqui, ó. Quem era El? Deus superior dos cananitas. Provavelmente era El Elyon, o Deus do mais alto. De quem Jesus era filho? Ah, ele era filho de Ialdabaote. Não. A filha de Javé também não. Era a encarnação de Javé. Também não, é uma mentira. Tem canal por aí se dizendo gnóstico, falando que Jesus é a encarnação do Javé, Jeová. Não é. Mentira. É engudo. Ah, Javé era Judas. Assumiu a condição de Judas, morreu na cruz no lugar de Jesus. Nossa, depois tem um monte de gente aí criando história que vai, se eu for aqui a gente vai longe, entendeu? Mas Jesus é filho não de Gabriel, tá? Mas vamos lembrar que este dito Gabriel aqui, essa figura que aparece no Novo Testamento, é o mesmo que vai depois aparecer lá para o Maomé, e vai fazer, ele escreveu ao Corão, recitava ao Corão, ele era gago e ainda por cima era analfabeto, e ele forçou ele a fazer isso. Aqui para nós os textos parecem muito delicados, né? O anjo chegando com toda a educação. Oh, Maria, tu aceita assim? Oh, olha, vai ser tão bom para ti. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Tu vai ter nós vamos fazer uma inseminação artificial em você e tal. Não. Ele chegou para cumprir um mandato, dizer, olha, isso aqui é o que vai acontecer. Tá? El mandou te avisar. Teu filho será chamado Benei Elohim, filho de Deus. Tá? Um Espírito Santo vai subir sobre ti, Maria. E a potência de Raelion vai te fazer sombra. O que é que você entende sobre isso? Milagre, Robson, milagre. Oh, que maravilha, um milagre aconteceu. Não, querido. Todas as vezes que você vê algo acontecendo na Terra, não é milagre. É tecnologia. É tecnoespiritualidade. Então vamos usar assim. Ah? Por quê? Porque os seres humanos têm um poder dentro de si, da centelha divina, que só ainda não foi despertado porque os nossos criadores manipularam. Tá? Porque senão nós éramos muito parecidos com eles. Nós faríamos coisas incríveis. Mas eles não querem que isso aconteça. Jesus não tem dúvida nenhuma de que ele era um extraterrestre. Ok? Em hebraico, agora vamos aqui, ó. Em hebraico,
de Emanuel se divide em 3 palavras da direita para a esquerda. Tá? Da direita para a esquerda, aqui, ó. Ok? Então vamos aqui. Vou grifar aqui. Aqui. Então, de Emanuel está aqui, ó. Se divide em 3 palavras da direita para a esquerda. Tá? JMM significa amar. Tá? Então vamos lá. JMM significa mar. Anu, tá? Ou Ani, que eu já falei aqui, significa eu. Ou sou eu. Tá? E El quer dizer El, tá? Quer dizer Deus. Significa o quê? Pegando todo o contexto aqui. Tá? O mar, tá? O mar do eu, sou Deus. Espiritualmente, pense, o escritor está dizendo aqui, né? Em Deus mente, como um mar, um oceano, tá? Ok? Entendendo porque nesse nome foi escolhido. Houve um tempo em que o Talmud de Emanuel não pôde ser obtido porque muito dele foi destruído. Tá? Então ele está narrando aqui como foi que isso aconteceu. O Talmud de Emanuel explica claramente que a figura crística foi uma criação da manipulação genética por algum extraterrestre ou grupo alienígena. Descreve como ele foi levado para uma nave metálica, subiu ao espaço e foi baixado com informações e depois voltou. Olha aqui. Então, tá? Mas eu não creio, eu não acho que esse... Né? Tem gente que baba. Né? Tá ok? Então você está vendo isso aqui? Tá? Olha só. Esse trabalho também diz que sua mãe Maria foi implantada com um feto, explicando por que ele é considerado o resultado de uma concepção imaculada. Emanuel foi projetado e programado para desviar, né, certos segmentos da população de outros segmentos da população. Isso foi uma época em que outros grupos de Lira, tá? Isso aqui Lirai significa da constelação de Lira, estavam descendo para criar seus próprios impérios na Terra, com os remanescentes da humanidade. Ok? Bem aqui, ó. Então presta atenção. O programa de hibridização foi hibridizado ainda mais. A própria crucificação foi um evento encenado. Os Illuminati são famosos por encenar tudo. Tudo é show e simbólico, porque isso faz parte da religião reptiliana. A figura de Cristo foi drogada, colocada na cruz, depois removida da cruz e revivida. Ok? A história que você ouve sobre Emanuel ou Cristo, e que ele ficou em uma determinada era, quando era jovem, os 20 anos perdidos da sua vida foram realmente gastos na Índia e no Egito, aprendendo a antiga religião esotérica e rituais, no qual hoje é chamado de Cairo. Em árabe, Cairo significa Marte. O antigo nome do Egito era Kun, entre o Wakatan
e o continente do Golfo do México, a Baía de Campeche, com o mesmo nome de Cum. Agora você entende por que existe pirâmides em ambos os lados do Atlântico. Tá? De Emanuel passou seus anos de formação nos templos egípcios. Ele foi chamado de Messias. A palavra hebraica é Mashiach. A palavra em egípcio ungido é Messé. Tá? Messé também é o nome da gordura do crocodilo, tá? Do Nilo. Os sabonetes que ungiam a si mesmos, né? Os sacerdotes que ungiam a si mesmos com o óleo, como a Bíblia indica, eu unjo tua cabeça com o óleo. Salmo número 22. O Messias tornou-se Messias ou Mashiach em hebraico. Cristo foi chamado o Messias. Isto não tinha nada a ver com o ser um emissário de Deus, mas significava que ele foi ungido na religião reptiliana. Tá? A figura de Cristo, Emanuel, era casado com Maria Madalena. Não há nome em hebraico para Maria. Maria é um nome latino. Seu nome verdadeiro era Miriam Magdala, que significa Senhora do Mar. O hebraico é muito parecido com o árabe, de fato, no fato de ser descrito de duas maneiras diferentes. Uma impressa formal e a outra em forma de script. Então, o que é que você percebe? O texto do Talmud de Emanuel vai exatamente contar o que ocorreu com Maria, que nada tem a ver com essas histórias de milagre, de anjo, de não sei o que e tal. Tá? Eu estou pedindo para você acreditar? Não. Faz tanto você acreditar como não acreditar, isso não vai alterar em nada o que aconteceu no passado. A questão é que se nós ficarmos, tá? E o texto fala muito claro que o que é que acontece? É que o escritor aí sugere a encenação da morte de Jesus. Que eu não vou entrar nesse mérito agora. Por quê? Porque nós estamos falando da concepção de Jesus. Tá? Então, está claro a partir do Talmud de Emanuel que o que houve foi uma intervenção, tá? Uma intervenção. Tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Então, olha só. Diz o seguinte: vede, eu, Judas Iscariote, de Cariote na Judéia, como tomo do rolo do pergaminho e escrevo a história e o arcano de Emanuel, que é chamado aquele com o conhecimento de um, tá? De um Deus, tá? Que é um filho de José e neto de Jacó, descendente distante de Davi, que foi descendente de Abraão, cuja geração remonta a Adão, o pai de uma das raças humanas da terra. Veja bem aqui, Adão, tá? Não dá para grifar. Adão, o pai de uma das raças humanas da terra. Tá? Então,
Adão foi gerado pelo Filho Celestial extraterrestre sem Jasa, com uma mulher da terra. E sem Jasa, o criador de Adão, era, portanto, um primo de Sem Jasa, o líder dos filhos celestiais, que eram anjos guardiões de o grande regente, daqueles que viajaram dos lugares distantes nas vastíssimas extensões do universo. Sem Jasa, o filho celestial, e o anjo guardião, o grande regente dos viajantes, que viajaram para cá através das vastas extensões do universo, tomou de uma mulher terrestre e gerou Adão, o pai da população humana branca. Olha, gente, eu estou lendo o texto. Não quero que depois alguém venha aqui com polêmica. Nota do tradutor. O termo anjo guardião ou filho celestial designa simplesmente um ser humano extraterrestre. Simplesmente isso. Então, portanto, quem é o anjo guardião? Um ser humano extraterrestre. Um auxiliar ou uma auxiliar, um servidor, uma servidora, um mensageiro ou uma mensageira, é um ser humano extraterrestre. E cientista é muitíssimo avançado, tecnologicamente, espiritualmente. E não tem absolutamente nada a ver com o anjo na concepção religiosa das seitas e cultos do cristoísmo. Filhos celestiais ou anjos guardiãos são seres humanos extraterrestres que são auxiliares de um... Essas letras equivalem a dizer a um Deus. Também não se trata de um Deus na errônea concepção religiosa das seitas e cultos sectários do cristoísmo. O nome, JHWH ou JSCHW, JSCH, leia-se Wish, né? Wish que Wish. Ish-Wish. Está aqui, ó. Ish-Wish. O rei da sabedoria. É simplesmente um título para o homem, para aquele ser humano que atingiu um grau máximo de evolução espiritual e que um ser, e que um ser humano pode alcançar quando encarnado. Seu título é conhecido como JSC, WJSC ou JSC e assim por diante. Aí a pronúncia das letras é Ish-Wish. Eu já pesquisei um pouquinho sobre isso. Em outro vídeo eu vou esclarecer. O seu título é conhecido como, certo? Que significava apenas rei da sabedoria. A palavra Jeová ou corretamente JHFH, é uma palavra muitíssimo antiga, e significa tão somente, Javé, Jeová, aqui, ó, olha só o que ele vai dizer aqui, significa tão somente, aqui está o tetagrama, olha, significa tão somente o rei da falsidade. O nome verdadeiro do rei da falsidade, um ser humano extraterrestre verdadeiro, que existiu realmente, conhecido como Jeová. Está vendo? Era Rem, esse extraterrestre, déspota, assassino e sanguinário Jeová, o rei da falsidade, foi assassinado aproximadamente 2.700 anos antes do nascimento de Emanuel ou Immanuel. Nunca jamais confundir o nome com o rei da sabedoria com o nome assassino do assassino Jeová, Sabaote. O bárbaro, rei da falsidade, esse Jeová Sabaote, existiu mesmo de verdade, era falso e mentiroso, e era sedento por
sangue humano e, portanto, a palavra, tá? Rei da sabedoria, não tem absolutamente nada a ver com a palavra, tá? É descrita aqui, que na grafia original, o hebraico, o rei da falsidade, extremamente assassino, chamado também de El Shaddai. Aqui, ó. Então, ele está explicando que anjos são seres humanos extraterrestres. Ele está explicando que o pai de Jesus não tem nada a ver com Jeová, Javé, Alá, Brahma, e etc. E Aldabaote, não tem. Por quê? Porque ele é o rei da falsidade. E ele diz mais, ele existiu de verdade. E ainda diz que ele foi assassinado. O rei. Hã? O filósofo Nietzsche, né? Nietzsche disse: Deus está morto. Isso causou um alvoroço. Mas aguarde. Tem mais vídeo por aí, meu amigo. Vamos queimar neurônios. Forte abraço e até